5:08, vamos então começar a detalhar as principais notícias desta tarde, desse fim de tarde de quinta-feira. Vamos acionar a nossa reportagem em Brasília. Márcio Rocha está conosco direto da capital federal com esse balanço, pelo menos parcial, da operação de hoje contra esse movimento bolsonarista que desde o fim das eleições protesta Brasil afora, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, e por isso mesmo, né, que a Polícia Federal deve continuar investigando aí fazendo as investigações sobre esses grupos suspeitos de atos antidemocráticos que foram alvo dessa mega operação que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o Supremo, uma rede de inteligência foi formada por vários órgãos estaduais, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, para cumprir duas decisões do ministro Alexandre que, somadas, determinaram aí 103 medidas de busca e apreensão, 4 ordens de prisão, quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes e a suspensão de certificados de registro de colecionador, atirador e caçador, os populares CACs. Também foi determinado nessas decisões, né, o bloqueio de contas bancárias de 168 perfis em redes sociais de dezenas de pessoas suspeitas de organizar e financiar esses atos. De acordo com o Supremo, essa operação foi realizada em 8 estados brasileiros, são eles Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina, e também aqui no Distrito Federal. Segundo as decisões, né, esses grupos que foram alvo dessa investigação pedem o descumprimento de desrespeito ao resultado das eleições presidenciais, além de buscar o rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção com a implantação de uma ditadura. Elas foram determinadas no âmbito dos inquéritos que apuram atos ilegais e antidemocráticos relacionados principalmente ao 7 de setembro, né, no último 7 de setembro, também ataques ao Supremo Tribunal Federal e o financiamento de milícias digitais. Esses grupos atuaram, segundo a decisão de Alexandre de Moraes, para financiar principalmente os bloqueios nas rodovias brasileiras e essas manifestações que estão ocorrendo em frente aos quartéis das Forças Armadas. Alexandre de Moraes também já tinha determinado, né, uma série de medidas para identificar, por exemplo, caminhões, assim como os eventuais líderes e organizadores desses atos. Inclusive, em alguns estados, segundo Alexandre de Moraes, diversas pessoas que hoje são alvo dessa operação descumpriram decisões da Suprema Corte, principalmente relacionadas a esses bloqueios. E essa repercussão, né, essa operação repercutiu aqui em Brasília, principalmente entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro aqui no Congresso Nacional, afirmando que a decisão de Alexandre de Moraes traz um desequilíbrio nas relações entre os poderes da República. E durante a última sessão do Congresso, que acabou agora há pouco, cerca de 10 minutos atrás, que analisou vetos presidenciais, o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, afirmou que é necessário retomar o diálogo, mas defendeu que a operação foi direcionada aos defensores do atual governo. É um trechinho, né, desse discurso que a gente vai ouvir agora. Primeiro nos calaram e em breve vão nos caçar. Pela liderança do PL, pelo governo, já pedi ao nosso partido medida preventiva para que proteja os nossos parlamentares, porque é direcionado sim, senhor presidente, mas para que haja democracia é importante que haja igualdade entre os poderes. Pois é, e aí já teve gente que se manifestou, né, do futuro governo, como é o caso do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que usou a internet para falar que a operação encontrou várias armas durante o cumprimento dos mandados de busca, incluindo aí submetralhadoras, fuzis, rifles com lunetas, entre vários outros armamentos. O ministro Alexandre de Moraes também atendeu uma representação da Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana de Andrade, que determinou, né, pediu que medidas fossem tomadas no inquérito das fake news e tem relação com atos de antidemocráticos cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, a PF no Espírito Santo informou que cumpriu 23 mandados de busca, 4 mandados de prisão e outras determinações em vários municípios, sendo que 2 deputados estaduais foram alvos também dessa operação. São os deputados bolsonaristas, Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, da Democracia Cristã. Na internet, Capitão Assunção, afirmou que a Polícia Federal foi até a casa dele e também no gabinete e rebateu as acusações dizendo que ele praticou o terrível crime de livre manifestação de pensamento e publicou uma foto com um cartaz escrito censura. Já Carlos Von
ainda não se manifestou. E aí, Alexandre de Moraes também determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Estado, né, para esses dois parlamentares, e proibiu também o uso de redes sociais e entrevistas. E caso descumpra essas medidas, os dois devem pagar uma multa diária de R$20 mil. A Polícia Federal ainda continua, né, fazendo alguns mandados de busca e apreensão. Qualquer novidade a gente chama vocês aí. Muito bom. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí.